Nós ouvimos uma palavra que Jesus dando uma ordem aos seus discípulos para eles ficarem aonde? Em Jerusalém. Por quê? Porque ali eles iriam receber do alto o quê? O poder. Eles iriam receber o poder. Agora, você conhece alguém, ou você já o fez, ou já fizeram com você, alguém prometeu algo para você e não cumpriu? Você pode olhar para o irmão que está do seu lado assim, alguém já fez isso com você? Você já fez isso com alguém? Prometer algo e não cumprir? Eu já fui assim, já fui de prometer e muitas vezes não cumprir, e vice-versa. Mas aqui a gente viu, domingo passado, a palavra de Deus sendo declarada aqui, diz que o próprio Jesus falou para os seus discípulos, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Então, para nós seres humanos, pessoas comuns, igual a eu e a você, nós queremos taxar a Deus como um qualquer que fala e não cumpre, como um qualquer que fala e não se lembra das coisas que promete. Porém, a palavra de Deus me garante o seguinte, coloca os seus olhos aí, 2 Timóteo capítulo 1, no verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito de quê? De covardia. Na RC, irmão, ela está da seguinte forma. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. É uma promessa ou não é? É uma promessa que se cumpriu. Ele falou, diz que Ele nos deu não um espírito de covardia, mas um espírito de fortaleza. Agora, alguém só pode dar algo para nós que verdadeiramente Ele tem. É igual aquela expressão, né? Que quando alguém promete algo para você, você fica igual menino, né? Fala assim, não, papai vai me dar um pirulito, ai, que legal e tal. E o pirulito não chega. Por que não chegou? Porque não tem para dar. Porque não tem para dar. E na maioria das vezes, irmão, nós pensamos que Deus não pode nos dar nada. Porque quando as tempestades vêm, quando as coisas estão difíceis, nós ficamos amargurados, ficamos aflitos, ficamos tristes porque as coisas não acontecem do jeito que tem que acontecer, não aguentamos, ficamos incomodados. Mas Deus nessa noite, e Ele está dizendo para nós, irmão, não só nessa noite, mas desde lá o seu ministério, Deus tem uma promessa para mim e para você. Deus tem uma promessa para o teu esposo. Deus tem uma promessa para a tua esposa. Deus tem um projeto para os teus filhos. Deus tem um projeto, sabe para quê? Para o teu casamento. Talvez as coisas estão indo de mal a pior, mas Deus falou que Ele tem um projeto para você. É fácil acreditar nessas coisas? É fácil ou não é? Quando as coisas vão de vento a polpa, é fácil acreditar. Mas quando as coisas vão de ruim, é difícil, irmãos, acreditar que Deus pode fazer todas essas coisas, que Deus tem uma promessa para nós. E a respeito dessa promessa que Ele fez, você olha, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos
de poder. Então o tema da palavra dessa noite é espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Você recebe? Amém? É de graça. Amém? É de graça, é para você. Espírito de fortaleza. E Deus falou, olha só, em Atos capítulo 1, verso 4, olha, e estando com eles, quem estava com eles? Jesus. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele de mim ouvistes. Agora a gente ouve, irmãos, Deus falar conosco o tempo inteiro, falando o seguinte, espera, fica tranquilo, confia em mim, eu sou teu pai, eu te ajudo, eu pego pela tua mão direita e te digo, tu és meu, eu te escolhi dentre os mais excelentes, você, olha, ninguém poderá te resistir, olha, assim como eu fui lá com Moisés, eu serei contigo, mas não esperamos, queremos resolver no nosso braço, queremos resolver a nossa maneira, e de fato vivemos, irmãos, esse mundo quebrando o quê? Quebrando promessas, vivendo uma vida de mentiras, vivendo enganando uns aos outros, e quando nós enganamos uns aos outros, nós estamos o quê? Machucando alguém. Irmão, você vai na minha trilha? Não, pastor, ó, tá, vou estar lá aquele dia, e não vai. Pastor, tal dia eu vou fazer isso, e não faz. Olha, chegar aquele dia eu vou dizimar, e não dizima. Olha, aquele dia eu vou visitar o irmão, e não faz. Quando você promete essas coisas, irmãos, você não cumpre. De duas uma, ou você de fato não tem nada a oferecer, ou nós somos mentirosos e enganadores. E queremos resolver da nossa maneira. Quando a gente não cumpre essas coisas, irmãos, a gente está machucando, sabe quem? O próprio Deus. E como fica o nosso testemunho diante de Deus, na frente das pessoas? Pregamos que Deus é amor, mas nós não amamos as pessoas. Falamos que Deus é tão próspero e tal, né? Mas não conseguimos dizimar e ofertar. Falamos que Deus cura as pessoas, mas estamos com dificuldade, sabe de quê? Nem de orar, é de ministrar a cura. E vivemos essa vida, achando que Deus não pode e não tem nada a nos oferecer. Se Ele falou para os seus discípulos lá atrás, que era para eles ficar em Jerusalém, o que é Jerusalém para você? O que é Jerusalém para você? Para você? A casa de Deus, não é verdade? O lugar santo, a terra do nosso Deus. Olha, permanecei lá, lá que é o lugar seguro, lá que é o lugar. Você já viajou para um lugar e falou assim, nossa, eu viajei, eu fiz aquela viagem, lá é o lugar. Jerusalém, irmãos, é o lugar. O que Jerusalém significa para você individualmente? Para você. Será que de fato nós confiamos nesse Deus, irmãos? Confiamos? Ontem eu estava aqui com os meninos aqui dos Ávidos, e a gente pôde trocar algumas ideias. Geralmente a gente, não que isso seja ruim, irmãos, mas a maioria de nós, como igreja, nós falamos de Paulo, nós falamos de Sansão, nós falamos de Filipe, nós falamos de Moisés, de Josué,
Mas muitas vezes esquecemos de falar desse Jesus, irmãos. Desse Jesus que cura, que liberta, que transforma. Esse Jesus, irmãos, que me tirou lá do lamaçal que eu era. Um vagabundo que eu era. Um sem vergonha que eu era. E transforma, irmão, o mais vil pecador num homem e numa mulher de Deus. E hoje começou aqui o culto aqui, olha, tocando um chofar. Irmãos, na hora que tocou aquilo lá, eu arrepiei tudo. Você sabe por quê? Porque a vinda de Jesus, ela é real. Ele é real. Além de Ele prometer para nós um espírito de fortaleza, Ele prometeu outra coisa. Ele falou assim, olha, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Se a gente não está nem conseguindo, irmãos, crer que Deus pode nos dar um espírito de fortaleza, como que nós creremos que Deus irá vir buscar a tua igreja? Sai domingo, entra domingo, estamos da mesma forma, do mesmo jeito. Rimos na frente das pessoas apenas para agradar. Mas logo, logo, o nosso espírito que esmurece. O nosso semblante já não é aquele mais de alegria, mas de tristeza. E a promessa de Deus foi assim, olha, eu irei tirar toda a tristeza de vocês e colocarei a alegria. Talvez é muito difícil, irmãos, nós, por mais que as pessoas falam para nós e muitas vezes não cumprem, e a gente taxa a Deus como um homem, e de fato, Ele é homem. Jesus é um homem, amém? Ele é homem. Números 23, 19, olha, Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que o quê? Para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o quê? Confirmaria? Você acha isso? Você acha que Ele não pode te dar um espírito de fortaleza, para fortalecer o teu casamento, para fortalecer lá na tua empresa, fortalecer os seus filhos, fortalecer os seus sonhos, fortalecer a sua vida espiritual? Se acha que Ele não pode fazer essas coisas, irmãos? Deus pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Então precisamos entender, irmãos, que temos uma promessa que ninguém rouba, que ninguém muda, que ninguém esconde, que ninguém mata. Essa promessa é minha. Homem nenhum pode tirar a promessa de Deus na minha vida, na vida da minha família, na vida da tua família. Ninguém pode tirar, irmãos, essa promessa. Essa promessa foi feita, sabe para quem? Para mim e para você. Foi para a igreja de Jesus Cristo. Mas está tão difícil, não é verdade, acreditar nessas coisas? Está tão difícil falar que Jesus é este homem que não mente, que não se arrepende, que fala e cumpre. Mas está tão difícil acreditar nessas palavras. Porque já estamos, sabe o que? Enraizados neste mundo. E esquecemos de acreditar neste Deus Todo-Poderoso, irmãos, que tem uma palavra de vida eterna para cada um de nós. Deus tem palavras de vida eterna para você, amém? Tu pode falar isso para o irmão que está do seu lado, só se você acreditar
que Deus tem uma palavra de vida eterna para você. Essa promessa é nossa, amém? É minha, é sua. Nós, irmãos, eu e você, nós não fomos feitos, irmãos, sabe para quê? Para tatear no escuro, para ficar tateando no escuro, procurando um caminho a seguir. Pelo contrário, irmãos, Deus nos tirou, sabe de onde? Das profundezas, da escuridão, e nos transportou para o quê? O reino da sua luz. Essa promessa, ela me direciona para um caminho. A promessa dele me direciona para um caminho que eu devo andar. Eu tenho certeza que a promessa de Deus se cumprirá, amém? Na minha vida, na tua vida, mas só vai se cumprir na vida daquele povo que foi escolhido dentre os mais excelentes. Sou eu e você. Eu e você. Alguém já, dessas 2 semanas para cá, alguém já teve aquele sentimento assim, puxa vida, Deus está mexendo com a minha vida? Puxa vida, os negócios parecem estar indo de mal a pior, mas Deus está mexendo na minha vida? Puxa vida, parece que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo tal que eu vou fazer, parece que nada dá certo, mas você sente tipo assim, puxa vida, mas eu sei que é Deus mexendo na minha vida. Você começa lá na tua casa, você começa a conversar, e a conversa já vira uma discussão, mas você sempre assim, puxa vida, mas é Deus mexendo na minha vida. Você sabe por que Ele está mexendo na nossa vida? Está mexendo na minha vida e na tua vida, porque Deus vai te colocar num lugar melhor. Deus quando mexe, irmãos, é para colocar num lugar melhor. Quantos de nós aqui a gente já não ouviu, para assim, olha, se você não andar bem com Deus, Deus vai pesar a mão em você? Ou se você não fizer isso, Deus vai mandar uma doença em você? Quantos de nós, irmão, a gente já não ouviu isso? Em nenhum lugar da Bíblia você vê Deus amaldiçoando o povo. Mas você vê um Deus, irmãos, curando as pessoas, prometendo libertação, prometendo cura, fazendo promessas e declarando. A promessa é minha. Mas há uma ordem para mim receber esse espírito de quê? De fortaleza. Qual é a ordem que foi dada por Jesus? Ficai em Jerusalém. Pastor, eu saí de Jerusalém, eu não fiquei. Volta para Jerusalém, volta, dá tempo. Dá tempo. Aí eu lembro agora da palavra do domingo passado, irmão, está fresco na memória. Os 2 amigos lá, Cleópas e seu amigo, caminhando para onde? Para Emaús. Pastor Robson falou o seguinte, que Emaús naquele tempo de Jesus não era nada, e hoje não vale nada e nem existe. Mas quando Jesus aparece para eles, diz que o coração deles o quê? Começou o quê? Começou a aquecer, começou a pegar fogo. Opa, tem algo diferente. Opa, tem um mistério aqui. Tem algo novo da parte de Deus, tem uma promessa. Aí Jesus começou com eles. Mas chegou um determinado momento que Jesus não pôde mais caminhar com eles e foi embora. Mas eles lembraram, olha, aquele homem conversava conosco, o nosso coração que borbulhava, o nosso coração se aquecia. Vamos voltar. Vamos voltar. Você sabe por quê? Você sabe por que eles voltaram? Porque tem promessa. Tem promessa de dias melhores. Tem promessa, sabe de quê? De casamentos melhores. Tem promessa de filhos melhores, de relacionamentos melhores, de trabalhos, negócios melhores, de liberação de visto.
documentos aí pendentes. Deus tem o melhor, promessa, irmãos. É promessa de Deus. Pode demorar, irmão, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Em nome de Jesus, vai se cumprir na minha vida e na tua vida, na vida da tua família. Tu vai ser abençoado, tu vai ser abençoada. Tu vai colher o melhor dessa terra. Tu vai ser o melhor homem dessa terra. Tu vai ser a melhor mulher dessa terra. Os teus filhos serão os melhores filhos desta terra. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque a promessa, irmãos, já foi liberada. A promessa é minha, é tua. Não joga fora essa promessa. Mas Jesus não falou que ia ser fácil. Ele não falou que ia ser mamão com açúcar. Mas Ele falou que vai valer a pena. Vai valer muito a pena, irmãos. Mas quando eu me porto lá em Jerusalém, qual é a promessa que eu posso esperar de Deus? Qual é a promessa que eu posso esperar de Jesus? Qual é a promessa que eu posso esperar do Espírito Santo? Libera aí. A primeira promessa, vai. Filipinho, o que eu recebo obedecendo? Juízes capítulo 14, verso 5 e verso 6. Você recebe o quê? Força física. Olha só, Juízes capítulo 14, verso 5 e verso 6. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tímina. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um grande leão partiu, rugindo na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito. Pode ficar tranquilo, viu? Não é você não, ok? Tu está sem força? Tu está sem força física? Até para dar aquele glória? O pastor aqui na frente, o ministro de louvor, fala para você dar um glória a Deus. Dá um glória a Deus, irmão. É glória a Deus. Dá um brado de vitória. Ei. Está difícil, não é verdade? Mas hoje, se você quiser, esta promessa pode ser tua e você pode receber ela agora. Força física. Assim como Sansão, a gente vê aí o nosso adversário bramando como um leão, rugindo, tentando matar os nossos sonhos, minar aí a nossa esperança, e impedir que o povo de Deus conquiste. Agora, o que você quer conquistar que está tão difícil? Você luta tanto, luta, mas não vê isso ser concretizado. Deus nessa noite fala: filho, eu te dou nessa noite força física. Ou você acha que força física é só você ir na academia e malhar e ter esse corpinho aqui, amém? Que lá no meu setor lá eu sou top model, tá fora. Imagina, cuidamos do corpo, mas o quê? A mente fica para trás. Mas como Sansão, irmão, nós devemos almejar, irmão, buscar essa promessa, ter essa promessa nos nossos corações. De ter aqui, sabe o que? Essa força física. Muitas vezes o nosso coração, a nossa mente, o nosso lado positivo quer até fazer as coisas. Não é verdade? Mas na hora que chega o momento de fazer, não fazemos. Porque o corpo está cansado, né, não, Natanael? O corpo está para baixo. Já não dá conta, já não suporta mais. Estamos cansados demais. Mas é nesta hora, irmãos, que Deus, através da sua promessa, nos supre, sabe de quê? Dessa força física. Mateus 11, 28, olha,
vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados, de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Isaías 40, 29, olha, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Olha para o irmão que está do seu lado assim, olha para ele, faça uma análise aí, ele está cansado ou não? Você pode aí analisar se ele está cansado ou não. Mas se ele estiver cansado, há uma promessa para nós aqui nessa noite, amém? Que ele fortalece aquele que está cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. A segunda coisa que eu recebo quando eu obedeço a ficar em Jerusalém, estando em Jerusalém, eu sei que eu tenho essa promessa. Segunda. Vai não? Segunda? Ok. Força o quê? Emocional. Vamos lá, 1 de Reis, capítulo 19. Vamos ler lá, 1 de Reis, capítulo 19, verso 1 ao 8. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Bérseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Aqui a gente vê aqui a história deste homem de Deus, Elias, que enfrentou ali os 400 profetas de quê? De Baal, e mais 450 profetas de quem? De Acera. E venceu o quê? Todos eles. Todos eles. Mas Jezabel, essa mulher infernal, esposa aí do rei Acabe, ficou sabendo de tudo aquilo que Elias tinha feito na vida desses profetas. E bem feito para ela. Quem mandou ela estar do lado do time errado? E ela fez uma promessa, falou assim: olha, que os deuses me castiguem com todo o rigor, se essa mesma hora eu não te matar, Elias. Imagina o emocional, imagine você. Irmãos, eu já passei por isso. Eu trabalhava em Salvador, e lá eu tomava conta de uma empresa que tinha 10 carretas. Só essa filial tinha 10 carretas, mas a empresa em si tinha mais de 150 caminhões. E lá eu pude trabalhar, mostrar o meu valor. E lá eu descobri, junto a alguns motoristas, que alguns deles estavam roubando óleo diesel. E era muito difícil encontrar, porque quase todos estavam envolvidos. Eu sempre fazia planilha, sempre fazia o gasto, igual você faz o gasto de quilômetro rodado do teu carro.
Você sabe quanto faz o teu carro? Tua moto, sabe quanto faz? Eu sei quanto faz o meu. E lá então eu fiquei sabendo. E não fiz o alarde. E comecei a mandar embora motorista por motorista. Sem dar justa causa, sem dar nada, sem fazer alarde, sem jogar na cara, simplesmente falava isso: olha, infelizmente você não se adequa aos padrões da empresa. E numa bela tarde, eu recebo uma ligação, dizendo o seguinte: olha, Ederson, eu conheço todo o seu trajeto que você faz, eu sei que você busca os seus filhos em Camaçari, na escola tal, e se você fazer mal para um de nós vamos matar você e seus filhos. E eu mais que depressa liguei para quem? O meu pastor. Vamos orar. Irmão, mas você sabe aquela confiança da promessa que você tem em Deus? Aí eu peguei e falei para o meu patrão também. Meu patrão foi correndo para Salvador. E lá, sabe o que ele fez? Alugou para mim andar durante 6 meses, um carro blindado. E eu falei assim: rapaz, se Deus não puder cuidar da minha vida, não é carro blindado que vai cuidar da minha vida. E assim passou meses e meses. Mas eu sabia, irmãos, da promessa que Deus tinha para mim. Mas eu também tomava os cuidados necessários. É essa promessa, irmãos, que tem que entrar dentro de nós. E essa promessa, ela tem que o quê? Ela tem que valer a pena. Ela tem que sobressair sobre as diversidades da vida. Agora imagine nós aí lidamos aí com tantas coisas, mães, né, que lidam com filhos, que lidam com trabalho, né, que lida com o esposo também, não é verdade? Né, além de cuidar de casa, tem que cuidar de menino, tem que cuidar de esposo, tem que cuidar do trabalho, tem que cuidar de tantas coisas. Onde fica o emocional da gente? E a respeito de Elias aqui, ó, Elias estava tão fraco, irmãos, e apavorado, que decidiu o quê? Fugir. Fugiu. A capacidade mental dele ficou o quê? Ficou esgotada. Tanto física como espiritualmente. Depois de ter derrotado tanto aqueles profetas, e ficar sabendo assim: puxa vida, esta mulher vai me matar. E a frustração, irmãos, é maior ainda, sabe quando? Quando a gente não consegue galgar êxito. Quando você não consegue fazer algo. Quando você não consegue obter os seus objetivos. O nosso emocional vai para onde? Vai lá para baixo. Mas é nessa hora, irmãos, que Deus nos supre através de sua promessa. Restaurará o nosso emocional. Tu crê nisso, que Deus pode restaurar o seu emocional? Amém? Olha, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele o quê? Tem cuidado de vós. Você sabe o que é ansiedade? Talvez é você daquele assim que fala todo dia: nossa, hoje eu estou tão ansioso. Nossa, eu estou tão ansioso. Você sabe o que é ansiedade? É uma condição emocional do sofrimento. Mas em nome de Jesus hoje, aqui nessa noite, Deus vai restaurar o nosso emocional, amém? Ah não, aquele irmão lá me magoou. Não, Deus vai restaurar o seu emocional. Pode deixar. Ah não, aqueles irmãos lá faz tanta coisa. Não, minha esposa faz tanta coisa. Não, meu esposo fala tanta coisa para mim. E o seu emocional fica abalado. Você, olha, o seu emocional não vai mais ficar o quê? Abalado. Mas só se você o quê? Crer. A promessa é para o povo de Deus.
Oxalá, irmão, queira Deus que sabe o quê? Que a promessa fosse para todos, Ele é para todos. Mas infelizmente a promessa o quê? Não encontra lugar perfeito no coração de homens e mulheres que estão dispostos ao quê? A obedecer, a ficar em Jerusalém. Qual é a terceira coisa aí que eu recebo? Uma força o quê? Intelectual. Neemias capítulo 8, verso 10. Vamos lá. Ou quem encontrar aí mais rápido aí do que eu, pode ler aí. Neemias 8, verso 10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? Glória a Deus. Força intelectual, mas o que tem a ver, irmãos, essa força intelectual aí com a vida de Neemias? Olha só, aqui a gente está falando, Neemias estava reconstruindo o quê? Os muros da onde? Por quê? Porque estavam o quê? Derrubados. Os muros de Jerusalém estavam derrubados. Aí Deus pega e levanta o homem, um copeiro, não é verdade? Um copeiro, mas que deu a ele o quê? Uma inteligência, o quê? Intelectual. O que é uma inteligência intelectual? É aquela pessoa que produz o quê? Pensamentos. Imagine só este homem ter que gerir pessoas, geria relacionamentos, tinha que gerir material para o quê? Para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Deus dava para este homem o quê? Uma inteligência, uma força intelectual. E quando Neemias aqui estava reconstruindo aqui os muros de Jerusalém, ele enfrentou muitas dificuldades, não é verdade? Agora, quantas dificuldades você não se encontra na sua vida? Você vai reconstruir algo e vem aqueles mensageiros de Satanás para nos perturbar, aquele espinho na carne, para tentar tirar o teu sossego, para minar a tua alegria, para tirar o sorriso aí do seu rosto. Quantos mensageiros? E muitos inimigos, irmãos, se opuseram a Neemias. Muitos. Pessoas tentaram desanimá-lo. Pessoas tentaram feri-lo. Tentaram tirar ele do foco. Tentaram minar os seus sonhos. Tentaram desestabilizá-lo. Agora, quantas pessoas não estão tentando fazer isso comigo e contigo? Tentando tirar você do foco. Aí eu lembro daquela passagem, daquela outra ministração do pastor falando. Jesus estava passando pelo meio de Samaria, não é verdade? Mas Jesus sabia que o foco dele era onde? O meu foco é Jerusalém. E as pessoas ali de Samaria queriam tirar o quê? O foco de Jesus. Você não é bem recebido aqui, nessa cidade. E o discípulo: Senhor, você quer que a gente ora e manda fogo neste lugar? Jesus disse: olha, vocês não sabem que o Espírito, vocês se identificam, que vocês pertencem. Neemias sabia. Neemias sabia, irmãos, que sem alegria seria o quê? Difícil fazer as coisas, fazer qualquer coisa. Porém, com alegria, isso é para ficar gravado aí, amém, no teu coração, na tua mente. Porém, com alegria, a mais complicada tarefa se torna um prazer. Porque a alegria do Senhor
é a nossa força. Tu tá sem força e até para dar um glória a Deus, sabe aí? O povo, Senhor, o povo está sem força, meu Deus. Isso, Senhor, está melhorando, meu Deus. Vai melhorar. Vai melhorar, Jesus, eu creio. Mas é nesta hora. Olha só. Como é que está a sua mente? Como é que está o teu intelectual? Tua mente, como é que está? Uma mente triste não consegue pensar. Não é verdade? Eu preparando essa palavra lá em casa, irmãos, eu falei assim, puxa vida, tantas vezes eu não pensei, porque de fato eu estava o quê? Triste. Mas eu sei que a nossa alegria de servir a Deus é maior do que toda e qualquer circunstância, irmãos. Amém? E é nessa hora que Deus nos supre, amém? Com a sua promessa. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 14, que diz o seguinte: olha, todavia, mesmo que venham a sofrer, vou ler de novo. Todavia, ou seja, por toda a vida, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, e nem fiquem amedrontados. Quarta coisa e última aí que nós recebemos, quando eu obedeço a ficar em Jerusalém, força o quê? Espiritual. Daniel capítulo 10, vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrar aí. Daniel capítulo 10, verso 16 a 19. Diz o seguinte: então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse, aquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste força. Amém? Você pode dizer para o meu outro lado assim, olha, você é muito amado por Deus. Seja forte. Seja forte. Fala para ele. Amém? Aqui se você leu esses capítulos aqui anteriores, até o próprio capítulo 10 aqui de Daniel, Daniel aqui recebe uma revelação da parte de Deus sobre uma grande guerra. Uma grande guerra. E ele passou ali 3 semanas, imagine só, o homem passou 3 semanas chorando. Imagina 3 semanas chorando. E a palavra de Deus fala assim, que ele não comia e nem bebia o quê? Nada. E com isso o quê? O espiritual dele, o físico dele, o emocional dele, o intelectual dele foi para onde? Foi lá para baixo. Você sabe por quê? Muitas vezes passa despercebido por nós, ou a gente não quer, muitas vezes, acreditar nisso. Mas há uma guerra sendo travada agora, entre o bem e o mal.
Há uma batalha espiritual agora, irmãos, e ela não pode ser o quê? Ignorada. Há um querendo a tua vida, custe o que custar, irmão, para você viver a eternidade lá, no mais vil sofrimento. Mas existe um também, irmãos, que quer a tua vida e é preciosa para ele, e o nome dele é Jesus Cristo, amém? Ele almeja a tua vida, amém? Quer te dar paz, quer te dar sossego, quer te dar vitória. Quer restaurar o seu emocional, o seu intelectual, o seu físico. Quer restaurar todas essas coisas. Mas há essa luta. Mesmo que a gente não veja, irmãos, os nossos olhos carnais aí, nós devemos abrir os nossos olhos espirituais e saber que há sim essa guerra espiritual entre o bem e o mal. Algo conspira em nosso favor, amém? Algo da parte de Deus. Mas algo também conspira da parte de quem? De Satanás, o nosso adversário. O teu adversário. Mas Daniel estava tão conectado com Deus, que depois de tanto tempo ali, sem comer, sem beber nada e tal, o seu corpo foi restaurado, se assim eu posso dizer, por uma visitação de Deus. Apenas um anjo de Deus visitou Daniel e ele pôde ali então ser o quê? Opa, me sinto o quê? Renovado de novo. Mas é nos momentos mais dolorosos de nossas vidas, irmãos, que Deus nos fortalece, como assim Ele fez com a vida de Daniel. Nossas lutas nunca serão maiores do que a que podemos suportar. Você crê nisso? Você quer uma prova disso? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento, para que a possais suportar. E é nessa hora que Deus, através da sua promessa, irmão, nos supra aí com toda essa força espiritual. Nós somos, sabe o quê? Chamados, sabe para quê? Para nos esforçar. Esforçar. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. Vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa.